Querido, nessa oportunidade você poderá entregar os seus dízimos e as suas ofertas. As contas da igreja, o QR Code estará sendo projetado no seu smartphone, no seu monitor. E você terá a oportunidade agora de entregar ao Senhor as suas ofertas. Continuar adorando Ele com os seus bens nesse momento. Aleluia. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti. Confia ao Senhor, tudo sabes de mim. Quando sondas meu coração, eis que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, e quando me sondas, nada posso ocultar. Fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei e não posso negar que os meus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Posso esconder que não sou nada sem ti, ó seu Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas meu coração, eis que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, e quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Olhos sobre mim me enchem da tua paz. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Aleluia.
Uma das cenas que mais me comovem na Bíblia é o grito de dor de Davi pelo seu filho Absalão, quando ele repete algumas vezes, né? Absalão, 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 a dor que Davi sentia, e por mais que a gente entenda todo o contexto que envolve aqueles povos, aquelas etnias, suas crenças, suas maneiras de lidarem com os aspectos familiares, no caso de Davi, com o reinado, as suas incumbências como reis, os processos de traição. A gente vê ali um pai, e a gente não pode esquecer que é um pai amoroso por todas as dificuldades. E a gente consegue conceber, pelo que a gente vê de Davi, pelo que a gente lê de Davi, eu pelo menos consigo perceber isso, um homem com coração doce, com coração amável. A gente tem isso em muitas experiências. Mas quando a gente ouve um pai dizer uma coisa dessa, é de doer o coração. Porque mais do que o lamento por uma atitude de um filho, é a dor que a gente sente por um filho não seguir os caminhos que nós imaginamos para eles. E nós sabemos que a sociedade nos cobra. Nós fomos formados em contextos que nos dizem o que é certo e o que é errado. Se você nasceu num contexto evangélico, você já sabe o que é padrão de ser homem, o que é padrão de ser mulher, o que é padrão de ser filho, o que é padrão de ser as cobranças de todo mundo, ainda que sejam silenciosas, invisíveis. E isso para a gente que não é nada, imagina para um rei, né? Mas enfim, a gente está falando de pai aqui. E a maior dor de um pai quando olha as escolhas dos seus filhos não é nem tanto se colocar no lugar dos filhos, é imaginar o que as pessoas vão pensar deles enquanto pais, enquanto homens que deviam dar o exemplo, criar bons filhos, e de repente os filhos escolhem caminhos diferentes, caminhos jamais imagináveis. Não acontece só com Davi isso, acontece comigo, acontece com você, acontece com o melhor pastor da vida, acontece com qualquer irmão, porque isso é coisa da natureza humana. A hora que alguém decide não seguir mais aquilo que o contexto no qual essa pessoa foi criada não tem mais sentido para ela. E eu não preciso nem dizer para vocês o quanto a vida é breve. Eu não preciso nem dizer para vocês o quanto cada escolha diz respeito a nós mesmos. Mas somos pais e sofremos muito. Sofrimentos para as mães, que são cobradas, sofrimentos para os pais, que são cobrados, tanto é os grandes movimentos aí para retomar a masculinidade ou a maneira de ser do homem, é mais uma cobrança por falhas que não são deles, apenas. Não estamos falando das falhas em relação aos pais enquanto homens ou enquanto mulheres. Mas a nossa série é enquanto filhos. O que a gente faz quando o filho toma uma decisão completamente diferente daquilo que a gente imaginou? E você vai
antes de pensar na sua vida, porque talvez você esteja enfrentando isso, um filho seu decidiu seguir uma religião diferente da sua, e a gente tem níveis de religião, de experiências religiosas, umas mais santas, outras menos santas. Quando são estão no top das mais santas, a gente ainda releva, mas quando chegam ao patamar daquelas que a gente disse que, ou que a gente acha que já não são mais de Deus, ou santas, ou coisas do tipo, as coisas ficam mais difíceis. E ele resolve seguir uma religião diferente. E a gente vai para a igreja e as pessoas vão perguntar para a gente: cadê teu filho? A gente olha para a gente e pergunta: meu Deus, onde eu errei? Eu ensinei esse menino desde criança as Sagradas Escrituras. Cheguei a ler, inclusive, que se eu ensinar direitinho, o meu filho não se desviará dos caminhos. Meu Deus, que peso grande! Eu, como pai, ter que enfrentar tudo isso. Mas imaginem coisas menores. Seu filho, sua filha, de repente resolvem fumar. E aquilo é um absurdo para você. E vai ser um absurdo maior quando você um dia tiver que ir comprar o cigarro para o teu filho, você sendo cristão. Talvez você pense comigo: isso nunca acontecerá comigo. Eu não vou discutir isso com você, vou deixar que a vida ensine você. Mas existem aquelas outras coisas também, como a questão de gênero. Né? A gente não acordou e decidiu um dia ser hétero. Eu sou homem, você é mulher. E o nosso filho, por moda, a nossa filha, por moda, resolveu não ser hétero. E aí a gente entra em crise e começa a buscar conselheiros, começa a buscar terapia, começa a buscar programas de cura gay, começa com todo tipo de coisa, porque a gente não aceita que os filhos, nossos filhos, possam, ainda mais a gente que está na igreja, que sabe que é certo, na nossa cabeça, que os nossos filhos tomem caminhos assim. Mas a vida, como diz um escritor brasileiro, ela é como ela é. A vida como ela é. E eu não estou inventando nada. Não estou criando nenhuma teoria nova. Você pode olhar, por exemplo, desde o Gênesis. Primeiro casal perfeito, um filho mata o outro. E vocês vão pensar comigo aqui o que eles devem ter pensado entre eles. E a gente tem, ao longo da Bíblia, enormes exemplos de filhos que tomaram caminhos diferentes dos caminhos que os seus pais tomaram. Por isso que a gente muitas vezes sente tão de perto o amor de Deus, que Ele acolhimenta nos momentos de sofrimento, quando Ele diz: vem cá, meu filho, vem cá, eu sei o que é ser pai. Eu sei o que é criar um filho, uma filha, e ele seguir caminhos ou estradas diferentes do que a gente imagina. Essa série que a gente está imaginando na igreja, com o pastor Sérgio Duzilek, com toda a equipe, é uma série para nos dizer o que a gente faz
quando os nossos filhos desejam seguir um caminho diferente dos caminhos que nós imaginamos serem os melhores. Talvez aqui a gente vá mais pelo que você não deve fazer do que o que você deve fazer. Porque essa é uma escolha, no final das contas, da família, da sua família. As consequências serão divididas entre vocês. Vocês vão ter que lidar com elas. Nós vamos ter que lidar com as situações da nossa vida. Eu com o meu filho, vocês com as filhas e filhos de vocês. E a gente tem que olhar para a nossa igreja também, perguntar: minha igreja está preparada para aceitar a diversidade da minha família e recebê-los tão bem, com tanto amor, como a mim me recebe? Ou aqui só se acolhe gente perfeita? Eu não sei. Eu me imagino sempre, se for uma escolha minha, não me torna mais perfeito nem melhor, porque quando eu olho para trás e vejo a quantidade de erros, de equívocos que cometi como pai, porque não segui valores ou princípios que pudessem abençoar os meus filhos a partir da realidade deles, ouvindo-os, ou não me envolvendo muito tempo em trabalho, na correria da vida, nem exigindo que eles fossem à igreja, nem obrigando a qualquer coisa, mas sentando, pensando, conversando, participando. E olha que eu acredito que eu particularmente tenha participado bastante, mas nem sempre as escolhas do meu filho foram escolhas minhas, foram escolhas dele. Mas eu sempre me mirei na imagem do pai e do filho pródigo. E aí eu queria colocar uma mãe aí também, mãe e pai, porque talvez tenha tido uma mãe, talvez não tenha tido uma mãe ali. Mas como os textos patriarcais, né, eles costumam esconder a mulher como se elas fossem invisíveis, como se elas não existissem, quando não as culpassem. Eu imagino uma mãe e um pai olhando todo dia pela janela para saber se o filho vinha. O filho quis tomar o caminho, o pai, vai filho. O pai apoiou, deu os recursos dele. Mas ficava esperando. E a maior alegria da vida dele foi quando o filho chegou. E eu vou dizer uma coisa para você. A maior alegria, quando a gente trata de escolha de filhos, não é quando os filhos voltam para o caminho que nós imaginamos ser o melhor para eles, de vida sexual a religião, a emprego ou a qualquer coisa. A maior alegria que a gente sente é quando a gente olha para um filho e diz: puxa, como eu te amo. Como nada nesse mundo vai ser capaz de afastar o meu amor por você. E eu te abraço como você é. E aí você me pergunta: é fácil, pastor? A gente vai ver em algumas ocasiões, porque a gente dividiu em temas, né? O que a gente faz quando o filho toma uma religião diferente, ou quando o gênero é diferente. Enfim, a gente vai tocar em várias coisas. Mas sabem de uma coisa que eu considero, assim, que a gente considera fundamental, é quando os abraços que a gente expressa, quando a gente dá para os filhos,
significa que o meu amor por você é a maior lição que eu recebi de Cristo. E é a única que você precisa. Porque eu vou passar, você, mãe, vai passar, mas eles vão ficar. E Cristo vai ficar. E o Cristo que a gente ensinar para ele, para eles, para elas, é o Cristo que vai ficar. É bem melhor, ainda que eles que passem milhões de coisas pela cabeça deles, que eles tenham a convicção e a certeza de um Deus amoroso ao seu lado, que os aceita, não julga, conversa, dialoga, confronta, mas é coisa entre eles. E vejam, não estou dizendo aqui que você não tem que ensinar, que você não tem, aliás, que você não tem que aprender a ensinar, que você tem que aprender a amar. Difícil. Amar não é só dar abraço e beijinho, não. Amar não é só dizer as coisas que são mais fáceis de dizer, porque as coisas mais fáceis para a gente dizer são aquelas que a gente tem apoio, um fundamental. A Bíblia diz, o pastor disse, né? A comunidade é essa. A gente vê por aí, né? Um mote nesse período de valorização da família, e a gente olha para quem luta por isso aí, não vale um tostão furado, papo furado. Eu, particularmente, aqui digo eu, não o Senhor, né? Eu pego isso emprestado de Paulo, eu morro de medo de gente muito perfeita. Eu, particularmente, acho que gente muito perfeita esconde muitas caveiras dentro dos seus armários. Mas não me cabe julgar. Me cabe desafiar você, se você quiser, a aceitar o seu filho, a sua filha, e a todos nós da equipe, por vontade própria, enquanto a gente tem condições de olhar. E a gente vai ter que mudar? Vai doer? Vai. Não estou dizendo que a gente tem que aceitar. Acordei, aceitei. Meu filho resolveu se dar. Vamos supor, meu filho resolveu ser budista. E aí vai ser fácil para mim. Eu não estou falando nada disso. A gente vai aprender algumas regrinhas, ou vai relembrar algumas regrinhas quando a gente se defronta com isso. E agora? O que vale mais? Eu acho. E agora, quando os filhos já crescem, já têm a sua vida, já não vivem mais com a gente, já são casados, já não é tão difícil, mas eu acho que vale mais ter um filho perto. Com todas as lutas, do que um filho longe, do que uma filha longe. E longe, não porque tiveram que viajar para trabalhar ou por qualquer coisa, mas porque não encontraram em nós o amor a Deus sobre todas as coisas, o amor que Cristo nos ensinou, um amor que quebra barreiras, um amor que enfrenta o mundo inteiro se preciso for, mas um amor que reflete a luz de Jesus na humanidade imperfeita desde Adão. Não preciso te mostrar na Bíblia, você pode encontrar sinais de homens e mulheres que foram uma beleza, mas a família, misericórdia.
deu muita dor de cabeça. Que essa nossa caminhada juntos possa ser uma caminhada de bênção, de aprendizado, de troca, de amor, de formação, de construção, de continuação de uma igreja verdadeira, de uma igreja que ama, de uma igreja que está pronta a aceitar a vida como ela é